Então nós vamos falar sobre as 7 cartas das 7 igrejas do Apocalipse. Essas igrejas estão naquilo que a Bíblia, tanto no livro de Atos quanto no livro do Apocalipse, chama de Ásia. Mas é importante dizer que essa palavra Ásia não significa o que nós estudamos geografia hoje, né? São os continentes, a África, Europa, Ásia, América. Quando a gente pensa em Ásia, né? Pensa em Índia, pensa em China, Japão. Mas Ásia, a palavra Ásia, na verdade, é uma província romana. E essa província romana é o que hoje é a Turquia. E quando o cristianismo começou a se espalhar logo após a morte e a ressurreição de Jesus, houve um levante no Império da Jerusalém. O Império Romano expulsou todo mundo, destruiu Jerusalém e foi todo mundo espalhado. E o apóstolo Paulo já havia evangelizado e criado igrejas nessa região toda. Quando o Apocalipse foi escrito, perto do ano 100, mais ou menos estimo que seja no ano 96, o apóstolo Paulo já era idoso. Já havia muitas igrejas implantadas nessa região chamada Ásia. Eu coloquei o mapa aqui para que vocês vejam. À direita está a Turquia, à esquerda está o que seria hoje a Grécia e a Macedônia, né? E tem ali, vocês conseguem identificar as igrejas que são mencionadas no Apocalipse, em que Jesus está mandando uma carta para elas. A gente lê isso em Apocalipse capítulo 2, já foi lido aqui no início, o irmão Elias leu, que a carta de Éfeso, carta à igreja de Éfeso. Então, Jesus está enviando cartas para 7 igrejas nessa região. E a primeira delas é a que eu vou falar hoje, que para mim foi um privilégio muito grande, porque eu já visitei essa cidade. A cidade de Éfeso existe. Eu vou mostrar duas fotos delas aí. Ela existe ainda na original, ou seja, um sítio arqueológico original da Éfeso bíblica. E o texto bíblico nos diz o seguinte: Apocalipse capítulo 2, começando no versículo 1, indo até o versículo 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. Que o Senhor possa abençoar essa palavra em nosso coração. Amém? Pai, ajuda-nos, Senhor, a ser portador da Tua palavra. Que o Teu Espírito encontre liberdade de falar a cada coração nessa manhã. Porque te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Todas as 7 cartas, a começar dessa aqui, ela tem uma mesma estrutura. Basta ler, né? Quem conhece bem a Bíblia sabe. Ela começa com a identificação de Jesus, ele se identifica, ele faz um elogio à igreja, depois ele faz uma advertência, ele fala de um castigo e depois ele faz uma promessa. Todas as cartas têm essa sequência. Todas elas foram escritas, começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Quem é esse anjo? Aí algumas pessoas não, tem um anjo aqui na igreja, ele fica ali na porta, fica esperando as pessoas entrarem, ele é um anjo que abençoa a igreja. Nada disso, não é isso. Não faria sentido nenhum que Deus mandasse uma pessoa escrever uma mensagem para um anjo para o qual ele pode falar direto.
Mas por que ele vai falar com o anjo? Ele pode falar direto, vai pedir para eu falar? Ele está se referindo ao líder da igreja, porque a palavra anjo não se refere apenas a uma pessoa, mas significa mensageiro. Então você poderia traduzir assim: ao mensageiro da igreja em Éfeso escreve. Então ele está falando ao líder da igreja, aquele que traz a mensagem de Deus para a igreja. Está se referindo ao pastor, ao líder da igreja. E ele manda uma mensagem para esse líder. Mas antes da gente entender a mensagem, nós precisamos entender a cidade para a qual essa igreja estava. Éfeso era a capital da província da Ásia. Como eu disse, a Ásia, esse nome Ásia, para eles era uma província do Império Romano. E a capital era Éfeso. Se vocês olharem, ela está no litoral. E, curiosamente, não é por acaso, ela está ligada diretamente à ilha de Patmos. Todo mundo sabe quem é a ilha de Patmos. É onde João estava quando escreveu essa carta. Ele tinha se refugiado nessa ilha que fica de frente para Éfeso. Éfeso, naquela época, era um porto. É muito interessante porque nós estivemos lá, eu e Maite estivemos lá, e não existe mais porto lá. O litoral, o oceano está a quilômetros de lá. O oceano recuou. E olha, não existia aquecimento global, não tinha operação humana, não tinha nada. É que a natureza vai mudando mesmo. Em 2000 anos, o oceano se afastou quilômetros de lá. Você vê o mar assim, muito distante. Naquela época, era um porto importante. Era uma cidade capital. Era uma das maiores cidades do mundo conhecido na época. Éfeso é uma grande cidade. E nela aconteceram muitas coisas importantes. Lá estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Ártemis. Ártemis é o nome grego, em que o nome romano é Diana. Diana dos Efésios, a deusa caçadora, a deusa da natureza. Nós estivemos hospedados exatamente em frente ao local onde esse templo existia. Ele foi destruído depois, suas colunas foram levadas para Istambul, a cidade de Istambul, hoje, que na época se chamava Constantinopla. Foi levado para Constantinopla e lá fizeram um grande templo de uma igreja cristã, que hoje é chamado Santa Sofia. Está lá em Istambul hoje. Ela tem as colunas da igreja do templo de Ártemis, um grande templo pagão que havia lá. Além disso, a cidade, a palavra Éfeso, ela está saudando o vovô, por isso ela já viu o vovô e já deu um tchau. A grande cidade tinha o nome de aquela que é desejada, aquela que é amada. Eu quando li isso, eu falei assim, nossa, eu lembro do Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa. Essa maravilhosa só no nome, né? Mas a cidade de Éfeso era considerada cidade amada, né? Muitas coisas aconteceram lá. Muitas coisas aconteceram lá. Se nós observarmos do ponto de vista espiritual, lá no livro de Atos, fala a respeito dos irmãos de Seva, os feiticeiros irmãos de Seva que foram para lá e foram expulsos. Isso aconteceu em Éfeso. Aconteceu também uma sedição do que aconteceu quando Paulo ficou naquela cidade. Ele foi evangelizar. A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo e o apóstolo Paulo. Ele ficou 2 anos lá explicando o evangelho, e isso gerou um avivamento espiritual naquela igreja muito grande. Esse avivamento espiritual fez com que os feiticeiros de lá começassem a queimar os livros de mágica, e houve realmente um grande mover espiritual naquela cidade, e junto com isso uma grande confusão, porque as pessoas que vendiam aquelas estátuazinhas de ouro do templo de Ártemis, né, e queriam fazer tudo aquilo, eles se juntaram e fizeram uma grande sedição, um tumulto enorme. Por favor, Vitória, passa. Isso aqui é a cidade de Éfeso hoje, ainda tem monumentos em pé. Essa aí é a biblioteca, mas existem outros monumentos aí de pé. Passa o outro slide. Esse daí, que nós tivemos a oportunidade de estar dentro dele, essa foto foi eu que fiz, tá? É exatamente o que está descrito no capítulo 19, versículo 29 de Atos, em que houve uma sedição, um monte de gente se reuniu, queria bater em Paulo, o Paulo fugiu, não estava mais lá nessa hora, mas prenderam outros cristãos, porque as pessoas de Éfeso tinham abandonado a feitiçaria e a idolatria e não queriam mais comprar os santinhos que eles vendiam lá.
e é evidente que os ouvintes ficaram com raiva e fizeram um grande tumulto. Isso tudo está descrito no livro de Atos. Esse lugar existe e ele está aí. Foi exatamente aí. É impressionante você estar em lugares em que a Bíblia descreve: ó, aconteceu isso nesse lugar, e você vai lá estar nesse lugar. É esse aí. Bom, pode passar. Só para lembrar que a cidade era muito importante e uma grande igreja estava estabelecida lá. Uma igreja que 50 anos antes havia sido formada pelo apóstolo Paulo. Quando essa carta foi escrita, Paulo já tinha sido executado, fazia mais ou menos 20 anos, e a igreja estava lá, na principal cidade. Então Jesus manda um recado para essa igreja, e ele começa dizendo o seguinte, o versículo ainda 1: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. O livro do Apocalipse é conhecido como um livro misterioso, porque ele fala muitas coisas de uma forma simbólica, mas nem tudo aqui é tão simbólico assim. Se você virar a página e ler 3 versículos antes, aliás, um versículo antes, que está no capítulo 1, versículo 28, exatamente o versículo anterior, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quando ele está falando do candeeiro e da igreja, do candeeiro e da estrela, ele está falando da igreja, ele está falando de pessoas. E ele diz: eu tenho na mão as 7 estrelas, eu tenho na mão os 7 pastores, eu tenho na mão as 7 igrejas. E ele começa dizendo assim no versículo 2: eu conheço as tuas obras. E ele vai descrevendo o que ele conhece. Essa frase, ela dá um certo arrepio na espinha. Dá um certo arrepio na espinha. Porque nós estamos acostumados, nós não, mas a maioria das pessoas, não apenas, estamos acostumados a tentar ver um Deus que você precisa contar para ele alguma coisa. Hoje na escola dominical nós estamos estudando isso. Quando você ora, você não está dizendo assim: Senhor, eu vou te contar uma novidade. Não existe novidade que você pode contar para Deus, ele já sabe todas as coisas. A própria Bíblia diz que antes da palavra sair na minha boca, ele já sabe. E ele sabe tudo o que está acontecendo. Não tem novidade para contar para ele. Mas quando Deus chega para você assim: eu te conheço, eu conheço as tuas obras, embora seja óbvio, ter a noção do óbvio é uma coisa inquietante. Nossa, Deus sabe, ele me conhece. O que será que ele me conhece? Porque ele conhece coisas que nem eu sei a respeito de mim mesmo. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Só elogio poderoso. Assim, nossa, quem não ia querer participar de uma igreja dessa? Né? Só tem coisa boa. Ele está falando que as provas, aquilo que eu falei quando eu mostrei esse anfiteatro, já tinha tido uma confusão, tinha gente presa, uma porção de gente falou assim: não, eu não quero essa fé está causando prejuízo. Os irmãos sabiam, né? Todos nós sabemos, né? Temos um quadro ali da igreja perseguida, em que os países islâmicos perseguem a igreja cristã por uma questão de fé. É verdade, perseguem mesmo, matam os cristãos. Mas tem 2 países que estão no top 10, ou seja, das 10 países que mais perseguem os cristãos, Colômbia e México, e que são países de origem católica. Mas eles não estão perseguindo isso por causa da fé. Eles estão perseguindo porque o tráfico de drogas e o crime organizado é tão poderoso lá que a igreja cristã é o único baluarte que se opõe a eles, senão isso está errado. Deus não quer isso. E os bandidos começam a perseguir a igreja. Então a igreja não é só perseguida pela fé, é perseguida pela sua ética, por fazer a coisa certa. O México é um dos lugares onde mais se persegue a igreja cristã. Por quê? Porque os crentes não se adaptam à corrupção, não querem o tráfico, não querem o banditismo. Eles seguem a orientação de Deus e por isso são perseguidos.
Toda a igreja cristã séria é perseguida. Jesus disse: os meus discípulos, aqueles que quiserem viver, vão ser perseguidos. E Jesus disse assim: vão perseguir o mestre, vão perseguir os discípulos também. Essa igreja de Éfeso, uma igreja que já tinha passado por muitos problemas, já era uma igreja madura, tinha mais de 50 anos de existência, e tinha passado por muitos problemas, e tinha enfrentado todos eles. Jesus elogia, diz: olha, vocês têm perseverança, vocês não suportam as pessoas erradas, vocês se opõem a elas, vocês denunciam elas dizendo que são mentirosos, vocês têm perseverança, vocês têm labor, têm trabalho, têm atividade, só coisa boa. De repente ele disse: mas eu tenho uma coisa contra você. Tenho, porém, contra ti, no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Essa frase, a igreja de Éfeso, do Apocalipse, ela é conhecida por essa frase. Todo mundo fala: você abandonou o seu primeiro amor. Mas como assim? O que significa isso? O que significa isso para aquela igreja, para aquela época? O que significa isso para nós? A comparação melhor é de um casal recém-casado que se casa apaixonado e 20 anos depois parece que é o escritório da companhia, né? Senhora, você já fez isso? Faz a lista de compra aí. Não tem relacionamento mais nenhum. Está tudo funcionando, tudo operando. A casa está limpa, as coisas estão acontecendo, mas um olha para o outro como se fosse o escritório da companhia. São sócios. Não existe mais paixão, o amor esfriou, acabou. Estão fazendo o certo pela motivação errada. Foi o que Jesus disse para aquela igreja: olha, vocês são top, viu? Enfrentaram um monte de dificuldades, são poderosos, são trabalhadores, mas pelo motivo errado. Onde estava o amor inicial que fazia vocês fazerem aquilo com uma paixão no coração? Se eu conhecia a verdade, eu quero compartilhar essa verdade, eu fui liberto, eu quero que os outros sejam libertos também, eu quero falar o amor de Jesus, eu quero ver milagre acontecer, porque Deus é poderoso. Não, tudo bem, vamos fazer aquela coisinha lá de sempre, vamos fazer, aquele cara ali é mentiroso, sabia? Os irmãos, na semana retrasada, eu fiz 50 anos de batismo. Eu já vi isso acontecer exatamente como está escrito aqui. Quantas igrejas deixaram o primeiro amor e passaram a ser burocráticas, passaram a ser religiosas, passaram simplesmente a fazer as coisas porque é bom fazer, porque é legal. Eu me lembro de uma igreja, eu não vou citar o nome para não criar, lá no Rio de Janeiro, uma grande igreja, em que estava havendo um concerto diferente. Aí alguém chegou e disse: não, tem esse grupo aqui. Aí a pessoa olha assim: eles não são dignos da minha igreja. Ele se sentia tão arrogante, tão soberbo, se achava muita coisa. Onde está o primeiro amor? Nós não fazemos as coisas porque somos profissionais. Ninguém está cantando aqui porque é profissional. Nós estamos cantando para agradar a Deus, para louvar a Deus. Nós não estamos fazendo nada que não seja para Deus. E as pessoas começam a ficar arrogantes, começam a julgar os outros. Aqueles que antes eram pecadores se acham perfeitos agora e começam a julgar o pecado dos outros. Isso é abandonar o primeiro amor, porque o primeiro amor, ele entende. Quando eu passo por um problema, eu entendo que o outro está passando. Se você está no mesmo caminho que eu fui, eu me lembro, eu acabei de ver o David passando ali, há um rapaz, um homeless, que fica aqui na porta da igreja. Quando o Elias trouxe o pessoal lá do grupo que ele ajuda, lá que são ex-drogados, pessoas que estão se libertando, o primeiro que chegou ali, eu falei assim: eu já estive no mesmo lugar que você. Ele não gostou de ouvir isso. Eu já tive. Você pode sair dali. Você pode deixar essa vida. Eu já estive aqui, nesse seu lugar, na rua, e agora eu estou bem, porque eu encontrei Jesus. Então, você, ele ficou meio revoltado, sumiu hoje, ele apareceu aqui, mas ele sumiu daqui. Ele não queria ouvir a verdade, mas a verdade foi dita por alguém que estava vivendo o primeiro amor. Aquele que disse assim: nossa, eu quero compartilhar o que Deus fez na minha vida, eu quero fazer também, eu quero que os outros vejam.
Esse é o primeiro amor. O amor que veio e bateu, não, isso me motiva. Eu não quero ser motivado porque a minha igreja tem um coral lindo e ele é melhor do que os outros, ela tem um templo bacana. Quando você começa a fazer isso, você abandona o primeiro amor. Você pode estar muito operoso, mas você não está no primeiro amor. Eles faziam as coisas com a motivação errada. O que a Bíblia diz que seria esse primeiro amor? Eu quero citar o exemplo que a gente consegue ver, mas na Bíblia eu poderia citar, e eu mostrei aqui, mas não vou mencionar, porque senão a gente vai gastar muito tempo. A Bíblia fala que o primeiro amor é dar hospitalidade às pessoas que precisam. Diz até que assim, alguns fazendo isso hospedaram um anjo sem saber. Todo mundo sabe o que está se referindo a Ló, né? Ele recebeu 2 pessoas em casa de um anjo, que depois tirou ele lá e Sodoma e Gomorra, desceu fogo do céu. Ele hospedou pessoas e sem saber que estava hospedando anjos. Ele fala de hospedar, ele fala de ter um amor para com os pobres, de se preocupar com as pessoas, de manter uma disciplina, de ter uma vida ética, de ter um bom relacionamento com os irmãos, de suportar uns aos outros. Esse conjunto de valores da Bíblia chama de mutualidade. Orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros, se chama mutualidade uns aos outros. Isso é o exemplo do primeiro amor. Lá na carta de Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta. Nós já andamos estudando isso aqui. A fé sem obras é morta. Aí o cara diz assim, você deve ter conhecido muita gente assim, tem uma fé enorme. Tá, e essa fé provoca o quê? Não precisa provocar nada, basta eu ter fé. O importante é ter fé. Mas essa fé produz o quê? Aí eu coloquei uma ilustração. Não tem uma ilustração para que isso fique bem aprendido. O que é vento? Vento é ar em movimento. Você vê o vento? Não, você não vê o vento. Você não vê ar? Mas eu estou vendo, está ventando isso, não está vendo o vento. Você está vendo o efeito do vento. Está balançando a árvore, você está vendo uma árvore balançando, você não está vendo o vento, mas quem provocou a árvore balançando foi o vento, então você está vendo o efeito do vento. A fé é assim, ela produz efeito. Nossa, eu estou vendo, cara tem uma fé no ar, por quê? Porque eu estou vendo o efeito dela, eu não estou vendo ela, eu estou vendo o efeito dela. A fé que não tem efeito, ela é um vento que não venta, é ar parado não é vento. É um vento que não venta, não tem efeito, ela é morta. É exatamente isso aqui. Olha, você pode ter um monte de coisa fazendo, mas a sua motivação não é a verdadeira. Que fé é essa? Isso não é fruto da fé, é fruto de coisas humanas, de simplesmente fazer porque está fazendo, simplesmente fazer para aparecer, simplesmente fazendo porque isso traz algum tipo de valor, você se sente bem, você se sente relevante. Mas o primeiro amor era relevância daquilo que Deus fez por você e não de você. Você não tem relevância nenhuma, eu não tenho relevância nenhuma. Quem sou eu? Sou nada. Uma coisa que eu ensinei para minha netinha, e ela canta e eu gosto muito: não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não sou nada. Eu não tenho valor. Eu não preciso de relevância. A relevância é de Deus. Muita gente hoje chama essa demonstração do primeiro amor genuíno de religiosidade. Está muito claro assim, o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é uma pessoa. É bonito isso aí, é falso essa expressão, falsa e hipócrita. Lógico que o cristianismo é uma religião, a religião é que a pessoa é Jesus. Senão, mas eu não sou religioso. Eu sou religioso. Eu recebi um post de um irmão desse que abandonou o primeiro amor há muito tempo, só que ele não sabe, ele está precisando ler um pouco mais do Apocalipse, e ele disse assim, um símbolo de religiosidade é essa revolta que teve com a abertura da Olimpíada. Eu disse, mas eu fiquei revoltado. Como assim? Blasfemaram contra o nome de Jesus, colocando homossexuais, colocando um monte de travestis, significando a Santa Ceia, e eu não vou falar nada? Porque se eu falar eu sou religioso, eu sou religioso. Onde está o primeiro amor?
Onde está aquela indignação contra o pecado? A indignação contra o nome do meu Salvador? Eu não vou falar nada, porque se eu falar que eu estou sendo religioso, então eu sou religioso. Isso é fruto de quem perdeu o primeiro amor. Algumas pessoas erroneamente entendem que o amor se perdeu, o primeiro amor se perdeu. Não é isso que o texto diz. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você não perdeu. Às vezes a gente perde coisa sem querer. Quando você abandona, foi por querer. Abandonaste o teu primeiro amor. A motivação foi outra. Abandonou-se o primeiro amor. E isso é grave. Lembra-te, porém, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. É queda. Isso não é uma alternativa, é queda. Ah, tá tudo bem, eu dei uma esfriadinha. Você caiu na fé. Caiu, é queda. Lembre-se, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É possível, então. Se você pode receber, você pode voltar às primeiras obras, é possível. Vamos voltar a praticar com a mesma motivação. Não precisa mudar as obras, precisa mudar a motivação. Volte à prática do jeito que você fazia antes. E ele faz uma ameaça. Senão eu vou vir a ti. Senão eu vou tomar providência. Aí vem aquela outra do liberalismo. Deus não castiga. Você não pode ensinar que Deus não castiga, senão todo mundo fica com medo dele. Ensina para as crianças, Deus é bonzinho, Deus é amor. Ele vai levar todo mundo para o céu. Mentira também. Claro que Deus castiga. Claro que está escrito aqui. Se você não fizer isso, eu vou tomar providência. Só que as pessoas não entendem que Deus não faz isso porque Ele gosta. Ele não gosta de castigar ninguém. E em Pedro diz assim, Deus é longânimo. Ele dá tempo. Ele vai esperando porque Ele tem interesse que a gente se arrependa. Deus é longânimo e espera que todos se arrependam e cheguem à salvação através do arrependimento e da fé. Ele não vai tomar. Ah, sim, Deus é castiga qualquer coisa. Não é não. Ele dá chance. Olha o que está acontecendo aqui. Ele avisa assim, se arrependa. Se você não se arrepender, eu vou tomar providência. Se você não se arrepender, as consequências virão. E existe uma diferença entre consequência do pecado e castigo do pecado. Você bebe, leva um tombo e arrebenta a cabeça no chão. O que é isso? Consequência. Você está bêbado, consegue nem andar. Mas outras coisas podem acontecer também que não são uma consequência direta. O Senhor Jesus disse, olha, alguns pecados levam a juízo imediato, outros só mais tarde que aparecem. Isso está no Evangelho. Então, algumas coisas é consequência direta. Essa aqui não era uma consequência direta. Deus deu uma chance. Jesus disse, olha, eu vou avisar você está fazendo isso, mas eu não estou satisfeito não, você representa uma queda da fé. Eu vou te dar um tempo, eu quero que você se arrependa. Agora, se você não se arrepender, eu vou mover do seu lugar o seu candeeiro. Quem era o candeeiro mesmo? Era a igreja, não é? Historicamente, sabe-se que a igreja de Éfeso atendeu a essa carta porque ela tomou jeito por algum tempo, até que uma nova geração que não conhecia o Senhor de Deus se levantou. Hoje em dia, aquelas 7 cidades, todas elas estão no país muçulmano, não são mais igrejas cristãs. Eu fui em Esmina e não consegui encontrar nenhuma igreja cristã. Eu estava em Éfeso, eu encontrei um sítio arqueológico, eu não vi nenhuma igreja cristã. As igrejas cristãs não estão mais lá. Exatamente como Jesus havia dito, eu vou mover o seu candeeiro. O candeeiro foi movido. O candeeiro foi movido de lugar para um outro lugar. Ele não foi destruído, ele foi movido, saiu de lá e foi para outro lugar. Um lugar onde as pessoas o cultuassem direito, o que realmente buscassem a Deus a sério, em espírito e em verdade. Tem um texto a mais aqui, depois disso tem mais um elogiozinho. Versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, a qual eu também odeio. Quem são essas obras? Se refere ao cara chamado Nicolau. Nicolaita. O único Nicolau que aparece no Novo Testamento é um diácono que foi eleito lá em Atos, no capítulo 6, versículo 5. Então supõe-se quem está se referindo a esse nome. E diz algumas
tradições, não está escrito na Bíblia, mas alguns historiadores dizem que esse homem ele se desviou da fé promovendo uma doutrina gnóstica. Não vou entrar em detalhes do que é o gnosticismo, mas ele é presente até hoje. Tem um monte de doutrina gnóstica por aí, em que eles disseram o seguinte: olha, a carne é fraca, né? A carne é fraca, então está tudo bem da gente pecar, porque a carne é fraca mesmo, Deus vai perdoar tudo, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, vamos cair na gandaia. Era uma doutrina liberal e moral. Praticavam imoralidade, dizendo o seguinte: a carne é fraca, então eu só estou atendendo a minha carne, Deus já entendeu, porque foi Ele que criou. Essa doutrina hipócrita, e Jesus diz assim: eu odeio, vocês são contra, que bom. Então, mais um elogio para a igreja, vocês só precisam mudar a motivação. O excesso de julgamento que era o que acontecia naquela igreja, já que chega de julgar um monte de gente, acaba endurecendo o nosso coração e acaba quebrando a verdadeira comunhão. Nós precisamos de uma verdadeira comunhão, não aceitando, mas entendendo o pecado dos outros e ajudando a consertar. Não é aceitação, eu não aceito o pecado, mas eu posso compreender o pecado e ajudar a resolver. O castigo de veio a ti, a gente já falou, e ele não apenas, as consequências também da igreja, acaba que a igreja inteira, não individualmente apenas, sofre porque ela é movida do lugar. Por último, há uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É interessante olhar isso. Primeiro que ele diz que é o Espírito de Deus que está falando, e ele está falando não apenas ao líder, mas à igreja como um todo. E ele diz, ao vencedor. Então, pode haver vencedor. O vencedor existe. Senhores, vocês estão todos ferrados. Não. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pararam para pensar nisso? Aonde está escrito que existe uma árvore da vida? No livro de Gênesis. Aqui eu acho que o Apocalipse também fala. Adão e Eva comeu da árvore da vida? Não. Eles desobedeceram. A árvore da vida não era proibido de comer. Qual que era proibido? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles preferiram essa e foram expulsos do paraíso. A árvore da vida continua lá. E ela está disponível para todos aqueles que estão lá. Ao vencedor, dar-lhe-ei, está disponível a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações, cujo fruto se renova. Ele está falando assim: olha, o vencedor tem garantido o paraíso. Já estão fazendo um monte de coisa. Muito bem, parabéns. Mas vocês abandonaram o primeiro amor. Arrependam-se, preciso de arrependimento. E voltem. E o vencedor vai poder comer da árvore da vida, que Adão e Eva não quis. Nós podemos concluir, meus irmãos, para terminar aqui a nossa mensagem, que nós temos pelo menos 3 grandes ensinamentos nessa carta. O primeiro deles é a insuficiência das obras. Não adianta você fazer um monte de coisa boa. Tem até uma frase aqui, bem conhecida no nosso adágio popular: se de boa intenção, o inferno está cheio. Você pode ter uma boa intenção, fazer um monte de coisa boa. Qual é a sua intenção? Com qual propósito do seu coração? Então, fazer um monte de atividades, tem gente assim: eu preciso fazer, eu tenho que ir na igreja todo domingo. E vai. No seu coração não está lá, só o corpo. O que adianta isso? Nada. Nada. Porque Deus é Espírito e espera que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pode ser em qualquer lugar, não precisa ser na igreja. Mas se você se junta como comunidade para cumprir o mandamento de Deus, sabendo o que está fazendo e por que está fazendo, é uma coisa. E porque eu preciso ir para marcar o meu cartão de ponto espiritual, eu tenho um carimbinho que esse domingo eu fui, domingo que vem também. Isso não significa nada. Insuficiência das obras. Se não houver a motivação certa, isso não é fé, é queda na fé. Segunda, é que existe uma necessidade de amor, do primeiro amor.
Não o amor às obras em si. Amor ao dinheiro nem pensar, esse é pecado mesmo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a Bíblia. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor a ele. O dinheiro bem usado é bênção. Pode ser maldição, mas pode ser bênção também. Necessidade do verdadeiro amor. Amor pelas pessoas, pelos que estão sofrendo, por aqueles que precisam de orientação, por aqueles que precisam de apoio, por aqueles que precisam de oração intercessória, de orientação. Tem um monte de gente assim precisando, e nós precisamos fazer com amor. E em terceiro, a necessidade de arrependimento para consertar esse caminho errado. Ninguém muda de caminho se não for através do arrependimento. O arrependimento é você concluir que você está indo na direção errada e dar meia volta. Mas dizer, eu estou me arrependendo. Eu já ouvi até arrependimento condicional, né? Eu já vi isso, né? Já contei aqui, né? Conversando com um casal, o casal estava brigando, né? O marido tinha dito que ele ia se arrepender, Aí passou um tempo, não fez coisa nenhuma, né? Continuou exatamente isso. Aí a esposa chegou e disse assim: você não disse que tinha se arrependido? Eu disse que eu ia me arrepender se você tivesse feito isso, já que você não fez, não, é um arrependimento condicional. Se você fizer isso, então eu faço aquilo. Isso não é arrependimento, isso é negociata. Arrependimento não depende de ninguém, a não ser que você mesmo reconhecer que você está fazendo, ou tenha feito algo que não presta, né? Esse arrependimento condicional não vale. Arrependimento pisei na bola e a culpa é minha, né? Não adianta dar uma de Homer Simpson. Meu filho me deu uma camisa do Homer Simpson, de vez em quando eu uso assim: a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. É minha, mas eu ponho ela em quem eu quiser. Não, assuma, a culpa é sua, você precisa mudar. Jesus disse para aquela igreja: vocês estão fazendo um monte de coisa legal, só com motivação errada. Isso representa queda. Arrependa-se, reconheça que está errado e mude. É isso que nós temos que fazer: reconhecer os nossos erros, não colocar a culpa em ninguém, pedir perdão a Deus e mudar de direção. O que significa conversão? O que significa conversão? Mudar de direção. Você está indo para lá e volta, um outro caminho. Não é esse caminho que eu quero. Se todo dia, vou falar uma coisa óbvia, se todos os dias eu vou no mesmo caminho, sabe o que acontece? Eu chego sempre no mesmo lugar. Não é óbvio? Mas a gente às vezes não pensa nisso. Se todo dia eu vou no mesmo caminho, onde é que eu vou chegar? No mesmo lugar. Não estou satisfeito com aquele lugar. Não era lá que eu queria chegar. Aquele lugar está me fazendo mal, está errado. Mude o caminho. Você vai parar em outro lugar. Se você continuar no mesmo caminho, você vai sempre chegar no mesmo lugar. Isso se chama conversão. Eu estou indo naquela direção, se naquela direção não. Em outra direção. Eu quero ir em outro lugar. A palavra de Deus está nos convidando a nos arrependermos. Arrependa-se. Senão eu vou mover você o candeeiro, vou tirar do lugar. Mas isso se você não se arrepender, eu vou dar um tempo, eu estou te avisando. Arrependa-se. Volte às primeiras obras e seja abençoado. Coma do fruto da árvore da vida. Eu gostaria de terminar a mensagem lendo o texto de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Eu vou ler esse texto exatamente baseado no versículo 7 da promessa, que fala ao que vencer. Então nós vamos falar dos vencedores. Capítulo 8 de Romanos, começando no versículo 31, diz-nos o seguinte: que diríamos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está a meu favor, quem é que vai se opor, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém?
nós em Cristo somos mais que vencedores. Pai, obrigado por essa palavra, que ela possa edificar o nosso coração, que ela possa fortalecer a nossa fé, que ela possa abrir os nossos olhos para aquilo que precisa ser modificado. Se estamos andando longe do primeiro amor, que possamos voltar a Ele, que possamos nos arrepender. E se ainda não conhecemos esse amor, Pai, vem mostrar no nosso coração, vem trabalhar na nossa vida, vem trabalhar e abrir os nossos olhos da fé, para que o teu amor venha atingir o nosso coração e nos transformar em vencedores. Em nome dele, no nome de Jesus é que oramos. Amém.